Bom dia. Desculpem esse pequeno atraso, mas questões tecnológicas. Hoje a gente vai estar encerrando esse ciclo de estudos sobre casamento e família. E nós trataremos aqui sobre os inimigos da família. E como são muitos inimigos, a gente escolheu seis temas, né, para trabalhar com vocês, mas nem se esgota, nem nós vamos conseguir esgotar tudo que se sabe ou que se precisa saber sobre cada inimigo, né? Mas também vão ficar outros que vão, né, para outros momentos a gente quem sabe, trabalhar. Mas, graças a Deus que chegamos até aqui, começamos lá no início do mês com o estudo sobre casamento e família. Na semana seguinte, nós falamos sobre o amor, né, como o elo perfeito. Semana passada, o perdão quando não há alternativa. E hoje a gente vai aí para alguns inimigos da família. Tu pode passar? Mais um aí? Então, mais ou menos isso que eu falei, né? E hoje os inimigos da família que nós vamos conversar são problemas de comunicação, finanças, problemas na comunicação, finanças, sexualidade. Nós temos uma sexóloga aqui internacional. É porque está todo mundo ansioso com isso, né? Ego, passado, problemas com o passado, e vida devocional, que é para fechar aí com chave de ouro com Lu, que é a solução para tudo, né? Ter uma boa vida devocional. E então, após essas apresentações, nós vamos fazer ao longo, né? Vocês eventualmente podem fazer pergunta, mas preferencialmente lá no final a gente faz um tempo de pergunta, por isso que a gente está tentando limitar de 5 a, no máximo, 10 minutos, né, a apresentação de cada um, para a gente ter um tempo para esse debate. Eu sei que a parte da sexóloga vai ser mais demandada. Ela está 48 horas, ela está sem dormir. Mas é isso, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse novo dia, pela noite em paz, pela possibilidade de estarmos na tua casa, reunidos como irmãos, tratando de um tema ou de temas que são relevantes para a saúde da nossa família, para a perpetuidade da nossa família, para que possamos também andar segundo a tua vontade. Que tu possas inspirar cada um de nós que temos a responsabilidade de fazer a reflexão sobre cada tema, também que o coração e a mente de cada um possa estar aberto para compreender e também contribuir nesse estudo. Que possamos continuar crescendo na tua palavra e nos habilitando para sermos servos cada vez mais aptos para te servir. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com o nosso comunicólogo, a quem eu dirigi todos os limites. Boa noite a todos. Me chamo Roberto, você já sabe. Bom dia. Porque eu ainda estou com o clock, né, o time de ontem à noite, né, para poder tentar resumir ao máximo. Como o Sérgio falou, são assuntos muito amplos e que a gente vai poder se debruçar mais vezes em outros momentos para falar um pouco mais sobre cada um deles. No que diz respeito à comunicação, nós achamos e entendemos que um dos pontos principais no relacionamento entre os cônjuges na comunicação é o feedback. É uma palavra que foi passada na época do marketing, hoje em dia as empresas muito usam,
né? E isso é um ponto que é importante, né? Eu queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a união matrimonial ela é uma união entre duas pessoas distintas, diferentes, pecadoras, como a gente já falou no começo, cada uma com sua característica, com suas manias, né? E, a partir daí, é importante a gente conhecer um ao outro e, principalmente, saber se comunicar com ele, né? E a palavra feedback ela vem para exatamente impulsionar e trazer para a gente uma forma de comunicação que, além da fala, né, a gente tem também os gestos, né, os olhares, tudo isso faz parte da comunicação. Mas a comunicação direta é importante, principalmente de respeito a o que é que eu quero do outro e o que é que o outro precisa de mim. E aí é o que eu trouxe, o feedback, né? O feedback nada mais é do que um retorno que você consegue captar, observando o efeito que suas palavras, ações, postura estão produzindo nas pessoas, né? Então, quando a gente pensa em feedback, a gente pensa em 2 pontos importantes. E aí é onde estão os desafios. Primeiro é dar o feedback. Eu preciso falar para o outro o que é que eu estou entendendo daquela situação. E o outro é receber o feedback. Todas essas 2 ações, elas trazem consigo alguns pecados, algumas situações em que você tem que se controlar muitas vezes e ser sábio no que você vai falar. Pode passar, amor. Então, o primeiro de tudo é você dar o feedback, né? Como a gente pode, com sua dificuldade, você dar um feedback a uma pessoa, você falar para aquela pessoa sobre algo. A primeira coisa é em relação à pretensão de superioridade. E aí entra a questão da humildade também. A gente precisa falar com o outro sem ser superior ao outro. Quando a gente se acha, se mostra superior ao outro, no caso o nosso cônjuge, a gente traz um certo constrangimento. E aí isso falha nessa comunicação, nesse feedback. O segundo ponto é o individualismo. Eu não posso nunca me comunicar com o meu cônjuge, certo? De forma individual, fazendo com que o que eu queira que ele pense que eu estou querendo, é difícil entender isso, mas seja o meu objetivo. Então, eu preciso deixar a individualidade de lado, né, e entender que somos uma só unidade e precisamos nos comunicar. O segundo ponto é a pressão. Terceiro ponto, perdão. E muitas vezes essa pressão está agregada a fatores externos. Às vezes a gente envolve pessoas nessa comunicação, tá? E muitas vezes isso não é saudável. Ou às vezes até a gente tenta de alguma forma pressionar para que o cônjuge faça o que a gente quer. E aí a gente acaba não percebendo esse feedback. Muitas vezes o cônjuge entende o erro e quer falar para você. Só que a sua pressão de querer o que você quer, às vezes, é maior, e aí acaba ferindo esse feedback, esse dar o feedback para a pessoa. E o terceiro é a questão da polêmica, né? No sentido de você tentar, ao máximo, criar situações e problemas, né, para polemizar aquele feedback, no intuito de você ser o objetivo, e não o problema. Debaixo, comigo aqui. Como eu falei, né, são 2 pontos importantes, que é o dar o feedback e o receber o feedback. Volta, acho que passou. Não, está certo. Né? E aí, como superar? Não, aí você botou, já é o final. Como eu falei, dar o feedback, também é importante você saber receber o feedback. Então, como eu falei anteriormente, a falta de humildade, tanto em dar como receber, ela é importante. Eu preciso ser humilde o suficiente, abrir os meus ouvidos suficientemente para que eu consiga ouvir mais e falar menos, e entender no outro qual é o problema. E aí sim essa comunicação ela vai fluir, né? O segundo ponto em relação a receber é a confiança. É difícil você confiar em alguém, ou ouvir de alguém que você não confia. Então, esse laço de confiança ele precisa estar instaurado, ele precisa estar firme. Eu não consigo confiar em ninguém para conseguir receber receber alguma informação, né, e isso ser executado de forma positiva. O terceiro ponto em receber é que, normalmente, a gente tem o pecado está dentro, está incluído nisso aí. A gente, às vezes, recebe algumas informações e faz julgamento daquilo, como, por exemplo, do dar, né? Às vezes, eu estou recebendo uma informação, né, sobre algo que eu fiz, e aí, de repente, eu penso, não, ele está falando isso porque ele quer aquilo. Então, o julgamento da informação, da comunicação, ele é importante também, né? E, por último, aqui, uma dificuldade de receber é a síndrome do avestruz, né? Eu recebo aquela informação, coloco minha cabeça lá embaixo, o problema está lá em cima, e eu não dou ouvido àquilo, e o problema continua lá, por conta de uma informação que eu não soube processar. Então, voltando, na comunicação, a gente tem que entender que o feedback entre os cônjuges eles são importantes,
E, nesse processo, o dar o feedback e o receber o feedback são importantes. As grandes dificuldades de você dar e receber são essas que eu acabei de falar. Mas aí, de que forma a gente vai, de fato, processar essas informações e ter uma comunicação positiva? Pode passar. Bom, primeiro de tudo, para que a gente consiga superar essas dificuldades, tanto de dar um feedback, quanto de se comunicar e receber, desenvolver um desejo de compreender. A gente estava discutindo hoje de manhã, não foi, Valão, sobre isso, a questão da ação, né, da atitude e da ação. Né? O que precede uma ação é uma atitude, e essa atitude tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Então, antes de você dar um feedback ou de receber um feedback, sonde o coração de vocês. Aquilo que eu estou falando, de fato, é uma coisa boa? Né? Aquilo que eu estou ouvindo vai vir para nosso casal, para o casal, como uma coisa boa, uma coisa que vai edificar o nosso relacionamento? Se sim, receba. Sempre ouça e processe isso. Né? Então, primeiro, desenvolva esse desejo de compreender. Não adianta você estar com o seu cônjuge do lado, ele falando que você está fazendo de errado, e você não está nem aí, sua cabeça está em Marte. E você não está dando ouvido ao que ele quer. Então, desenvolva essa necessidade de compreender, de ouvir e compreender. O segundo, avalie corretamente a importância das coisas. E essa avaliação ela também passa por uma sondagem do nosso coração, do desejo da gente de querer fazer o que é correto e o que é importante para o casal, para o cônjuge. O terceiro ponto que é importante para a gente superar essas dificuldades é dominar as relações emocionais defensivas. Normalmente, quando a gente recebe algo, principalmente quando a gente não aceita, a nossa primeira ação é se defender. De repente, acusar até um defeito do outro. Né? E a gente age, às vezes, de forma muito agressiva. Então, a ideia é, de fato, dominar essas emoções defensivas. Só assim a gente consegue tanto receber quanto dar um feedback. Ser realista. Tá? Não adianta a gente criar histórias, criar fatos para tentar ou repreender o outro, claro, às vezes no sentido positivo, de querer ajudar no relacionamento, nem muito menos ouvir. Então, a realidade ela tem que ser afirmada no relacionamento. E, por último, quer manter um relacionamento de confiança recíproca. E aí volta para a questão de você receber. Né? Não adianta... um relacionamento ele é feito de confiança em tudo que a gente faz. Se a confiança não estiver presente no relacionamento, esse feedback ele não vai funcionar. E, claro que temos outros problemas de comunicação, né? Mas o que eu achei mais interessante, o que nós achamos de trazer para vocês, é a questão do feedback. Se nós conseguimos retornar para o nosso paciente, para o nosso cônjuge, falar com o nosso cônjuge de forma clara, objetiva, sabendo que o que está no nosso coração é o que, de fato, a palavra de Deus fala, o que é bom para um casamento, a coisa vai fluir. Mas a comunicação ela é extremamente importante e é um dos problemas no relacionamento dos casais. A falta da comunicação. Então, se a gente consegue driblar, na verdade, não driblar, se a gente consegue fundamentar esse feedback, né, e resolve esse problema na comunicação, na relação de ida em vida, a gente consegue melhorar o nosso relacionamento. É isso. Passei, não foi? Um pouquinho. Bom, meus queridos, bom dia. Eu entendo como a comunicação, Beto, ele termina aqui sendo a chave de tudo, né, numa relação. E aí me fez lembrar daquela dinâmica que você apresentou no jantar. Quem estava lá recebeu, né, aquela folhinha que falava das formas de amor, né, como você entende. E a comunicação é fundamental para isso, né, para você entender de que forma a sua amada vai se sentir amada, assim como a gente também. Né? Muito bom, mas vamos parar de enrolar e vamos para as finanças. É isso, gente. É um dos motivos principais de brigas, separações no casamento, é justamente não ter um alinhamento nessa questão das finanças dentro da relação. E é importante que a gente entenda que, assim como tem em Gênesis, que o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, as nossas finanças também, elas são muito semelhantes, né? Para que
o casamento seja próspero, é muito importante que essa questão das finanças elas sejam muito bem resolvidas. E como a gente está aqui para falar um pouco dos problemas, um dos problemas é isso, é finanças separadas. É o seu dinheiro, o meu dinheiro. Dentro de um relacionamento maduro e cristão, isso não pode acontecer, né? Até porque tem situações em que um dos cônjuges trabalha, o outro não trabalha. Isso não pode ser motivo de intriga, isso não pode ser motivo de palavras humilhantes para o cônjuge, né? Porque a partir do momento que há um entendimento bíblico das finanças, a gente entende que não é o seu e não é o meu, é o nosso, né? Isso é importantíssimo para que não haja conflitos, porque dependendo do comportamento, quem ganha mais pode ter palavras que se tornam agressivas para quem ganha menos, ou desmerecer o fato da esposa estar dentro de casa, cuidando como se isso não fosse uma atividade importante, né, dentro da relação. E por isso que o aconselhamento que a gente dá com relação às finanças é que, de fato, seja nosso e que seja tudo junto e que a gente possa administrar de forma sábia esse recurso, certo? Com combinação e com comunicação aberta com relação a isso, tá? Outro problema que acontece com relação às finanças são os gastos além das possibilidades. Quando um dos cônjuges ele não tem limite, não tem o entendimento de que tem que ter uma combinação com relação a isso, independente de quem ganhe mais ou de quem ganhe menos, ou de quem é o provedor da casa, isso gera dívidas. E as dívidas também são um dos motivos sérios com relação à separação. Por quê? Porque normalmente essas dívidas, quando elas acontecem, um dos cônjuges que criou essa dívida, ele tende a esconder, né? Então, quando ele esconde, achando que vai resolver em algum momento, quando o outro cônjuge identifica um problema desse, que é o terceiro ponto que a gente vai falar, não deixa de ser uma traição, né? Então, é importante esse entendimento de que tudo precisa ser muito bem alinhado e que os gastos eles têm que estar dentro de um planejamento, né? Quando você passando para o terceiro ponto agora, infidelidade financeira, que é isso que eu estava falando. E normalmente isso acontece assim com coisas pequenas, nem são coisas grandes, que quando se acumulam, termina gerando uma dívida alta, né? Todo o material que eu li nos trouxe vários exemplos, né, de situações de casais que chegaram ao ponto de se divorciar porque não tinha esse entendimento da administração financeira, onde a infidelidade financeira para alguns casais é até mais séria, mais grave do que a própria infidelidade sexual, entendeu? A ponto de provocar um divórcio por não ter a consciência, a sabedoria em administrar as finanças, tá? O jogo do poder, que é o quarto ponto. O que é que isso quer dizer? É justamente quando isso pode acontecer, quando um dos cônjuges ganha mais do que o outro e se sente no direito de querer administrar, tomar conta desse dinheiro, ou então aquilo que eu tinha dito, quando também os familiares vêm de uma condição financeira maior, né, e se sente, esse indivíduo ele tem por natureza, ele cresceu em um ambiente onde as coisas chegavam com mais fartura, com mais facilidade, e se sente no direito de querer administrar, querer tomar conta dessas finanças dentro do casamento. E a ponto de humilhar o cônjuge, pelo cônjuge não ter a condição financeira igual, né? Então, a intervenção externa nesse jogo do poder também é algo que atrapalha bastante a relação, quando tem até influências. Por exemplo, o casal não tem condição de arcar com determinada despesa, mas aí tem uma mãe que ajuda, ou um pai que ajuda,
e aí esse pai se sente no direito, essa mãe, de intervir dentro do casamento. Isso é um problema sério. Por quê? Porque ele está ajudando a manter aquele casal. Então, é importante que a gente viva exatamente dentro de uma situação socioeconômica em que a gente pode bancar, sem intervenção externa e sem gerar dívidas. Tá? Querer encontrar um culpado dentro de uma relação, com relação à situação financeira, é algo também que ao invés do casal se unir para resolver aquele problema, eles tomam uma atitude de um querer culpar o outro pelas dívidas que podem ter acontecido, pela má administração do dinheiro. Então, isso também gera muito conflito. É importante que o casal se una nesse sentido para resolver essa situação. Tratar o dinheiro como tabu. O que é que isso quer dizer? Principalmente para quem nasceu dos anos 80 para trás, eu me recordo que quando meus pais iam falar em dinheiro era algo muito escondido, né? Não se falava em recurso na frente dos filhos, criança não escutava isso. E quando a gente cresce com esses costumes, a gente termina tendo como comportamento mesmo, entendendo que recursos financeiros é algo que não se fala, é algo que tem que ser restrito, a ponto de nem o casal conversar entre eles, né? E não ter esse entendimento de que esse planejamento ele precisa acontecer. Ele é fundamental para o sucesso do casamento. Como eu disse no início, não existe o seu dinheiro e o meu dinheiro. Tem que ter esse entendimento necessário. E para concluir, a falta de planejamento. Que dentro de um casamento em Cristo, é importante que esse planejamento ele já venha desde o noivado. E é algo que a gente nem se interessa, nem fala sobre isso. Como, por exemplo, qual é o tipo de casa que a gente vai morar, quantos filhos a gente quer ter, a gente vai ter a nossa casa própria ou a gente vai morar numa casa alugada? Com quanto tempo eu vou querer me aposentar? Então, tudo isso são planejamentos que envolvem a questão financeira, que o ideal é que já seja discutido antes do casamento. E que haja um planejamento para que o casal ele siga em prol desse planejamento. E não cada um vá para o seu lado. O planejamento ele precisa ser do casal, ele não é individual. Né? Então, o planejamento com relação às finanças é importantíssimo para que todos esses outros problemas eles não aconteçam. Né? E para concluir, gente, é importante que a gente entenda que a gente precisa dar o valor correto às coisas e entender que nada é nosso. Né? Nada é nosso. Tudo é do Pai e a gente está aqui só como um administrador, né? Durante um curto espaço de tempo, né? Que é o tempo que a gente está aqui. E se a gente tiver essa sabedoria que é necessária, a gente não dá tanto valor às coisas materiais como a gente costuma dar, né? Como humanos que somos. Né? E que a gente deve priorizar dentro das nossas finanças, em primeiro lugar, o bem-estar da nossa família. Ele tem que estar em primeiro lugar. A gente não pode comprometer o bem-estar da nossa família com outras coisas que não são tão importantes. Depois, a gente precisa evoluir para a questão da igreja. Né? A gente precisa priorizar o recurso que tem que ser destinado à igreja para que ela possa se manter com todas as despesas que a gente sabe que tem. E, em terceiro lugar, a terceira prioridade dos nossos recursos deve ser mesmo para ajudar as pessoas que precisam. Tá? A gente não pode abrir mão disso. E só deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte: o dinheiro que sobra ou que falta deve unir ainda mais o casal. A sobra deve uni-los em ação de graças e a falta em oração. Assim, o casamento sairá ainda mais fortalecido. Obrigado. Amém. Bom dia a todos. Ai, que bonitinho. Tá. Obrigada.
eu fiquei dentro do sorteio, né, porque lá ninguém queria esse tema. Aí eu propus um sorteio, adivinha que caiu o tema? Fui eu mesma. Bom, quando o sexo não é uma coisa boa no casamento, né? Quando ele pode atrapalhar ou até romper um casamento. Então, é baseado nisso que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Para começar, eu vou contar a história de um casal de amigos da gente, de nós três, né, da família. Um casal querido, e eu, em especial, a esposa é uma pessoa assim, que eu gosto muito, a gente tem um relacionamento muito bom. E, recentemente, eles se separaram. Né? Um casal com 2 filhos, já grandes, e eles se separaram. O motivo. O relacionamento deles sempre foi baseado no sexo, principalmente do esposo. Ela me contou recentemente, eu sabia de alguma coisa, mas eu não sabia com detalhes, né? Aí ela desabafou comigo recentemente que a vida dela era o seguinte: trabalhava junto com ele o dia todo, né? Eles trabalhavam bastante, e quando chegava à noite, ela ia cuidar da casa, da comida, dos filhos, ia lavar roupa, ia passar roupa, fazer comida para o outro dia, o jantar. E, sem falhar um dia, tinha que haver sexo. E ela, muitas vezes, ela relatava que estava muito cansada, né, que ela não estava disposta, ou que estava doente, ou que... A exaustão do dia a dia, né? Não dava para ser todos os dias, porque ela não estava suportando. Mas ele não aceitava. Né? Tinha que ter todos os dias. E detalhe, quando terminava o ato, ela tinha que sair do quarto, porque ele não conseguia dormir com ninguém na cama perto dele, para não encostar nele, porque senão ele acordava. Então, ela saía do quarto dela e ia para outra cama dormir, porque ele não queria ir lá por perto. E o final da história foi, ela entrou na menopausa, no processo de menopausa, como todo mundo um dia vai chegar lá, né? Toda mulher, homem andropausa, mas vai chegar também, filho, com outro nome, mas chega também. Aí, quando ela entrou em processo de menopausa, que realmente ela não aceitava, é questão hormonal, é físico, né? É humano. Ele se separou porque ela não podia mais dar o que ele queria. Então, qual é o propósito desse casamento? Né? Então, sobre isso, a gente vai conversar o resto dos temas. E a gente vai encontrando, né, durante a nossa discussão, onde há falha, quando o sexo não é bom. Né? Então, a gente pode pensar o que a gente aprendeu com o que a gente entende, depois cada um vai refletir, né, o que entende sobre essa história com o final não feliz. Existia amor nessa relação? Né? Ela teria o direito de se sentir usada e descartada? Ou não? Vocês vão parar para pensar. O que leva uma mulher a suportar um relacionamento desse? Né? Ou um homem? Existia medo? Será que era por conta do medo ou da provisão? Né? Qual o motivo? Quem sou eu para julgar? Nenhum de nós. Né? Mas é só para a gente parar para pensar no nosso relacionamento enquanto casamento. Né? E depois dessa história, eu estou muito mais feliz. Ai, gatinho, te amo. Eu acho que a gente... eu vi como nosso casamento é saudável, né, diante de para mim, é um casamento doente, uma situação dessa. Bom, começamos pelo respeito à individualidade. Está lá, né? Desculpa, gatinho. Falta de respeito às individualidades. E eu, observando os meninos falarem, tudo o que eles falaram acaba também, né, revertendo, todos os pontos acabam também na sexualidade. Então, uma coisa sempre leva a outra. A falta de comunicação, né, o individualismo, o não aceitar o outro como o outro é. Tem pessoas que gostam de estar o tempo todo alisando, acariciando. Tem gente que já não se sente confortável, né, com muito acesso, muito alisado, muito, né? Mas quando há falta de respeito dessa individualidade, já começa um problema,
né? Quando a gente quer que o outro seja, pense e faça como a gente é, faz e pensa, né? Já começa o problema. Até no livro que a gente estudou, ele contou uma história interessante, né? Numa linda noite, não sei se era lua de mel, alguma coisa parecida. A esposa preparou uma banheira, né, com a velhinha, tudo romântico, tudo lindo, tudo cheiroso. Daqui a pouco chega o esposo vestido de Batman. É hoje. Né? Vestido de Batman. Nossa fantasia é que eu vou ser o Batman, você vai ser a mulher gato, é? Vai ser a mulher lá. Né? Aí ele colocou quais as perspectivas de cada um para um romance, né? O que cada um levou para o seu quarto, para a sua noite de lua de mel? O que pensa sobre a sexualidade, né? Sobre um momento romântico. E, geralmente, a mulher realmente é bem mais romântica. Eu estava até vendo Cantares, né? Que tem todo... Né? Assim, o homem fala do corpo, do cabelo não sei de quê, dos seios, não sei de quê, fala tudo, a parte toda física da esposa, né? E no final a esposa fala do aroma, do sentir, né? Então, isso é natural e intrínseco, até porque nós somos animais, né? E temos nossos instintos, que é natural, e isso foi Deus que deu. Né? É uma necessidade que nós temos como seres humanos, e a gente só precisa saber administrar e cuidar disso com amor. Né? Outro ponto que no livro colocou bastante é não entender o lugar e o papel do sexo. Né? Quando se falar de sexo e onde? Até o autor do nosso livro, do livro que nós estudamos, falava da dificuldade de falar palavras como pênis, vagina, clitóris na igreja, que até a própria palavra já nos choca, né, em determinadas reuniões, em determinados lugares. Como se isso fosse uma coisa feia, um pecado, né, como se fosse uma coisa ruim. É esse que eu estou falando. Quem tiver a oportunidade, é muito bom, a gente aprende muita coisa. Né? E, na verdade, é uma coisa para ser conversada também. Que às vezes, pela falta de comunicação, a gente pula certos assuntos que a gente sabe que vai, né, como o financeiro, como alguns pontos da comunicação, a gente pula para não achar que está buscando uma confusão. Então, pula essa parte e vamos falar de outra coisa mais simples. Né? Só que é necessário se falar sobre isso também. E o silêncio, muitas vezes, causa dúvida. Né? Se a gente não fala sobre aquilo em determinados momentos, ou se ele não quer, se não explicar o porquê não quer naquele momento, a gente fica, mas por que será que ele não quer? Isso ele já aprontou na rua? Né? Isso ele está pensando em outra coisa? A gente já começa, tanto um como o outro, já começa a imaginar o porquê. Será que eu estou gorda? Será que eu estou velha? Será que eu estou muito magra? Né? Será que eu não sou atraente para o meu marido? Aí a cabeça já começa a viajar, né? Porque eu não sei se todas as mulheres são assim, mas a minha cabeça já viaja, né? Então, a comunicação realmente é fundamental também para o sexo, né? E o respeito à individualidade, à história de cada um, né? Do seu passado, o que você trouxe do seu passado, das suas experiências, tanto com familiares, né? Eu tenho mais tempo do que todo mundo, né? Porque meu assunto é mais, né? Obrigada. 10h15. Passou? Não. É porque a gente tem até 10h30, 10h40. Pronto, é rapidinho o resto, viu, gente? Aí, quando quiserem que eu pare... Não, quando quiserem que eu pare, só é fazer assim, que eu paro, tá certo? Aí, quando a gente traz as nossas experiências, como foi a convivência do meu pai e da minha mãe, né? O que eu percebo? Porque também, como finanças, não é um assunto conversado em família, pelo menos na minha época, no meu tempo, ninguém parava para falar sobre o sexo de pai e mãe. Quem é doido, né? Aí a gente traz experiência de tios, de irmãos que não foram felizes no casamento, né? E acaba, se a gente não se desapegar desse tipo de comportamento, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, né? O passado do outro, né? E eu estava vendo, não sei se vocês já ouviram aquela música Esperando na Janela, que não é de Gilberto Gil.
Desde que... Como é? Quando me perdi, você apareceu. Na verdade, isso é uma música evangélica, eu não sabia, que é cantada no mundo, né? Me fazendo rir do que aconteceu. Então, quando a gente aproveita o passado para conversar, a gente acaba rindo de besteiras que a gente fez quando namorava, né? Ou de umas experiências ruins que a gente teve, e a gente acaba rindo disso. Mas se a gente não conversar, muita coisa a gente guarda, né? Fica remoendo e na hora errada descarta. Agora, aí é ruim, né? Na hora errada você jogar. Então, o bom é a gente conversar e saber falar o que sente e ouvir, né, o feedback, né, sem julgar e sem aquela ansiedade de você estar ouvindo e já estar pensando na resposta que vai dar ou no exemplo que vai dar. Você nem ouviu direito o que o outro falou e já está pensando no que vai responder, né, ou contar um caso que aconteceu com alguém. Então, o ouvir, esse feedback é muito importante em todas as áreas, e na sexual também. Pronto, já falei sobre isso. O próximo desculpa, está aqui, eu estou vendo, Gatinho, obrigada. Não entender o papel, que não é a coisa ruim. A falta de intimidade, quando você não conhece o seu próprio corpo e o corpo do outro, né? Quando você não tem essa abertura para falar que o amor está acima de todas as coisas. Sem o amor, acho que as coisas... tenho certeza que as coisas não vão dar certo. Então, a gente precisa dessa intimidade, de você permitir que o outro te conheça, né? E você permitir o corpo do outro, saber no que nele dá prazer, no que a mulher tem prazer, né? Essa intimidade é necessária, né? De tocar e se permitir tocar. Então, quando a gente não tem essa intimidade, a gente acaba realmente atrapalhando o lugar do sexo na nossa família, né? no nosso casamento. Então, o sexo não é só um ato de carne, não é só um ato físico, né? Deus mesmo disse que nós seremos uma só pessoa. E o máximo do errado é você sair para cometer com outra pessoa, né? Que chama até de perversão. O sexo fora de casa, né, de formas erradas que eu não vou nem citar, porque todo mundo sabe, né, com que tipos de sexo pode ter ruim. Eu nem vou citar. Mas, quando você leva o seu corpo para fora da casa e você se une com pessoas erradas, né, você está prostituindo o seu próprio corpo, porque você vai estar junto, vocês são só uma carne naquele momento. Então, você pode estar numa carne só dentro da sua casa com seu cônjuge, ou você pode estar uma carne com uma prostituta na rua, com um bicho, com outras coisas, né, que eu não vou nem citar. Então, você está abrindo as muralhas do seu corpo, da sua casa, para o que não é bom. Você está entregando a chave, né, da sua vida, do seu espírito, da sua alma, para uma outra pessoa que não deveria ser. Né? Conta-se que na muralha da China fizeram aquela muralha gigantesca, só que tinham os guardiões que eram corruptos. Então, ele entregava a chave para quem não devia. E, mesmo com aquela fortaleza toda, né, a China acabava sendo invadida. Então, olhe para onde você está levando o seu corpo. Onde você for, Deus está ali. O Espírito de Deus está ali com você, né, com o seu corpo. Então, vamos pensar direitinho para onde é que a gente está levando ele. Estou correndo, viu, minha gente? Já vou. Acabou? Já passou 10, são 20 minutos já. Pronto. Só para terminar, quando o Ricardo estava falando sobre finanças, né, do quão desequilibrada a gente pode tornar nossas finanças, na nossa família, eu percebi que, muitas vezes, é porque a gente quer imitar o outro, né? A gente quer dar para a esposa aquilo que a gente não pode dar, mas que o vizinho deu, que o parente deu, o irmão deu, e a gente acaba se prejudicando. A mesma coisa é quando a gente se liga em... porque, se você assistir um filme... eu vejo isso muito nos filmes americanos, né? Até filme de adolescente. Conheceu ali, pronto, toma um suco, já vai fazer sexo, né? Vai para a minha casa ou para a sua?
né? Então, é tudo muito simples. E, muitas vezes, né, o que a gente assiste assim, é uma performance brilhante, né? E, às vezes, a gente acha que o nosso sexo não é bom, porque quer comparar com outros que a gente ouviu falar, ou que alguma colega disse, né, ou que assistiu viu num livro, ou assistiu num filme. Então, não existe comparação. Cada um é o que é e dá o que tem para o seu, da forma que ele gosta, que eu gosto, que a gente se aceita. Você não precisa imitar, porque se você imitar aquelas performances que passa até em músicas, né? Aquele negócio de... eu não sei. Sem detalhes, né? Então, é melhor a gente se conhecer, se respeitar, respeitar a individualidade e, acima de tudo, acima de qualquer coisa, fazer o que for agradável a Deus, já que foi um privilégio que Ele nos deu. A gente não é como o bicho que faz sexo por sexo. A gente faz unido numa só carne, em carne e espírito. Então, nós somos um só, né? Então, Deus nos deu esse privilégio de sentir prazer com quem a gente ama. Então, a gente pode e precisa aproveitar da melhor forma possível. Só aproveitando, né? Na verdade, Deus é perfeito, né? Que foi um sorteio e caiu para ela, e todo mundo queria que ela falasse sobre isso, até porque ela é orientadora educacional, trabalhava com adolescente, então esses temas são mais... Mas esse cuidado que a gente tem que ter de não querer imitar isso que a gente vê aí e tal, e que, no fim, ali, num filme ou numa novela, ou sei lá, ali é uma encenação, né? Então, tudo é um estereótipo, né? E não é real. Então, e aí, às vezes, a gente acha que não está acontecendo no nosso casamento e a culpa é do outro, né? Do cônjuge. Hoje em dia virou um produto comercial, né? Então, eles fazem muita coisa para vender, né? E uma dica, no livro, esse livro, ele até conversando entre nós, né? Ele tem um capítulo que ele auxilia o casal a buscar intimidade com o outro. E assim, eu nunca vi num livro evangélico um protocolo, né? Então, como cada um se conhecer um ao outro, e ele entra em detalhes, e assim, não dá para a gente ler aqui, porque realmente é bem íntimo, né? Mas a gente aconselha qualquer casal que queira descobrir algo, né, da sua sexualidade, é interessante ler esse capítulo. Bom, a minha parte ficou sobre o ego, né? E aí todos vão, como o Roberto falou, como o Ricardo falou, como o Rose falou, assim, passa por tudo, né? E na verdade, eu chamo o ego na psicanálise, ele é um dos 3 elementos que compõem a nossa psique, né? O id, o ego e o superego. Então, na psicanálise, o ego nem é um problema, na verdade é o equilíbrio, né? O id é aquela paixão, são os desejos, são os instintos, e o superego é o controle, é o repressor, né? E tal. E o ego seria o equilíbrio. E para nós, né, popularmente, já é um problema, né? Quando fala ego, já se pensa de forma negativa. Mas o ego ele se torna um problema quando ele está desequilibrado. E é isso que a gente vai tentar falar aqui rapidamente, não vou usar os 20 minutos de Rose. Mas eu queria só que vocês prestassem atenção em cada um de vocês, que seriam 3 indicadores para a gente medir em que ponto está nosso ego, né? Se ele está doente ou se ele está amadurecido, né? Autoestima, autoimagem e amor próprio. São 3 indicadores que todos nós
temos algum índice disso aí, né, de autoestima, de autoimagem, de amor próprio. E se tiver num nível maior ou num nível menor, isso vai afetar nosso comportamento. Eu tenho uma sogra que ela tem uma autoestima bastante elevada, né? E isso tem um lado bom, mas também, por outro lado, tem alguma coisa que se apresenta, né? Eu estou brincando porque a gente brinca sobre isso, né? Mas cada um pode estar aqui pensando, e deve pensar em si mesmo, né? Sobre como estão esses indicadores em você mesmo, né? Como está a sua autoestima, como está a sua autoimagem, como está o meu amor próprio. E aí, um ego doente, que pode ser por imaturidade, ou seja, ele ainda não teve o desenvolvimento. Uma criança, é normal ela ser egocêntrica. Aliás, toda criança é egocêntrica, ou seja, por quê? Porque ela é imatura. Ao longo da nossa vida, a gente vai amadurecendo e a gente vai encontrando parâmetros para dosar o nosso ego, e aí, junto isso, a autoestima, a autoimagem e amor próprio. Mas também, e aí já mais adulto, a gente pode ser dominado pelo mal, né? E que leva a comportamentos ou a um ego doente, né? Então, o ego doente ele causa distorções nesses aspectos aí, nesses indicadores que eu coloquei. As consequências mais visíveis disso são, por um lado, né, no lado ego, o autoestima, autoimagem e amor próprio em excesso, egoísmo, narcisismo, individualismo. E foi falado disso, tanto afeta isso na comunicação, como afeta nas finanças, como afeta no sexo. Alguém que é individualista, e normalmente e uma pessoa que é individualista, ela tem autoestima elevada, tem autoimagem elevada e tem amor próprio em excesso. Porque a gente precisa ter amor próprio, mas não pode ser em excesso, né? Porque tem o outro, né? E o contrário, né, por outro lado, quando esses indicadores estão baixos, né, você tem o sentimento de inferioridade, ansiedade, depressão, né? Então, a gente precisa estar atento ao nível, né, desses indicadores na nossa vida, de autoestima, autoimagem e amor próprio. Se você sente algum desses sintomas, seja os egoísmo, narcisismo, né, ou sentimento de inferioridade, ansiedade, depressão, em algum grau, esses indicadores estão com algum problema. Então, e o maior erro é porque, na verdade, você não viu que eu tinha mandado outra apresentação ajustada, então já não era mais isso aqui. E aí eu agora fiquei perdido. Porque eu tinha feito um ajuste. Não, mas está tranquilo. Mas eu terminei só dizendo que o que a gente precisa é buscar, através da relação com Deus, né, e também da palavra de Deus, o grau de equilíbrio para esses três indicadores, de autoestima, autoimagem e amor próprio, né? Eu vou passar agora para... Acho que é Val, né? Leve. Bom dia a todos. Continuando, né, a gente com os problemas que podem atingir, né, o casamento, que normalmente a gente observou e vem discutindo aqui, e que, como a gente viu com todos, é tudo tão interligado, né? E aí eu vou falar um pouco dos problemas com o passado. E eu já começo assim provocando, né, com uma pergunta, porque esses problemas, quando a gente traz para o relacionamento de algo
às vezes você teve um relacionamento anterior em que você não estava tão bem, né? Era um namoro, aí finalizou aquele namoro, mas aquelas coisas ruins você deixa ali, né? E aí essas coisas de passado podem influenciar suas escolhas de forma negativa, e isso não é bom. Então, você traz para o novo relacionamento, ou então alguma coisa que você passou em família, né? E aí, quando você constitui a sua família, você começa a passar por problemas, e aí vai trazendo do passado aquilo, né? E isso vai dominando você de uma forma que pode trazer consequências, né? Então, se tornar um problema. E quando é que o passado vira um problema, né? Então, como eu disse, eu já comecei provocando, né? Como saímos de um lugar onde o amanhã não é escravo do ontem, né? Esperando pelo amanhã, ao invés de temê-lo. Como a gente faz isso, né? Pode passar, para começar. O autor do livro que a gente está se baseando, ele propõe 4 princípios bíblicos para que a gente observe como o passado, né, pode nos influenciar e como tratar, né, na visão bíblica. É mesmo, é porque a gente fica perdido, né? O primeiro que ele chama a atenção é que, para tratar o passado, nós não devemos nos deixar consumir pelos desejos de antigas experiências. Eu coloquei algumas referências bíblicas, mas, como o tempo é pequeno, a gente vai só passando, pincelando, né? Se quiserem abrir, Números 11, de 1 a 6. Então, assim, alguns desejos, por exemplo, quando a gente passa por uma falta de segurança, então a gente passou por um momento de insegurança, quando a gente passa por momentos de uma falta de sustento, até mesmo de falta de proteção, ou seja, algumas privações. Esses desejos de não ter que passar novamente por isso começam a nos consumir, vêm à tona, né? E a gente começa a determinar nossas ações, nossas escolhas, nossas atitudes, baseada naquilo que a gente não quer mais passar, ou seja, daquilo que a gente não quer viver como privação, né? E aí a gente se pergunta muito assim, minha gente, desculpa, porque hoje eu estou um pouquinho com dor de cabeça, aí não estou conseguindo me concentrar. Mas vamos lá. Esses desejos, certo, que a gente coloca acima de Deus, ou seja, você começa a centralizar que aquilo que você passou, aquele momento ruim, né, ele começa a dominar a sua mente, as suas perspectivas, né? Então, assim, aquele passado você vai trazendo à tona, né, e vai colocando ele acima, inclusive, das providências de Deus. Então, assim, você persegue esses desejos e deixa eles tomarem conta a ponto de se tornarem desejos até idólatras, né? Então, aquilo ali pode fazer mal a um relacionamento, certo? Aí eu pergunto também, é errado a gente desejar coisas boas? Né? Assim, o autor até provoca isso. É errado que a gente deseje que determinadas coisas não aconteçam mais? Não. Não é errado. Não é errado que você veja aquela situação e queira que ela não aconteça mais. O errado é quando a gente coloca essas situações acima de Deus, né? Acima das providências dele, acima da soberania dele, né? Aí a gente já entra até no segundo ponto, que é nós devemos ter uma visão de Deus conforme seu caráter e não baseado em experiências passadas. Ou seja, uma coisa vai ligando à outra, né? Então, assim, nesse tópico ele fala da questão de se alguma experiência, né, que Deus permitiu ou não permitiu para a gente, do jeito que a gente imaginou, isso não quer dizer que aquele acontecimento ou aquele não acontecimento, se a gente botar as lentes de Deus, as lentes de como o Pai, pelo caráter dele, cuida da gente, a gente vê que a gente começa a enxergar que poderia ter sido até pior. Entendeu? Então, se ele não permitiu, ou se ele permitiu,
é porque Ele sabe o que está fazendo por nós. E Ele faz tudo para a honra e glória dEle, certo? Então, assim, o que Ele permitiu, provavelmente, é para nos trazer maturidade. Ele faz com que a gente desenvolva, né, essa maturidade espiritual, né, a partir do momento que determinadas situações acontecem, para que a gente possa desenvolver essa intimidade com Ele e essa maturidade espiritual. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante no livro, eu até copiei aqui para falar, é que nessas situações, certo, a gente deve mudar a perspectiva daquilo que a gente vê e das perguntas que a gente faz no meio do turbilhão de coisas que está acontecendo, né? Do tipo assim, Deus não estava ao meu lado. Por que Deus não estava ao meu lado quando estava acontecendo isso, né? E aí mudar essa questão do pensamento, de como perguntar, né? Por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Então, se a gente parar e botar a lente, né, da graça de Deus, a gente começa a se perguntar da seguinte forma: o que Deus estava tentando me mostrar, ou tentando realizar em minha vida, permitindo determinadas coisas, né? E outra pergunta que a gente pode também fazer é como eu estou fazendo dessa experiência, o que é que eu estou fazendo dessa experiência na minha vida? Eu estou criando maturidade? Porque é isso que a gente tem que ver. Então, Deus permite, Ele é soberano, tudo está sob o controle dEle. Então, Ele permite aquilo que Ele sabe que é bom para a gente, né? Mesmo quando a gente não enxerga. E quando a gente não conseguir enxergar, que a gente mude a perspectiva, né, de pensar que aquilo ali está sendo permitido para que a gente, de alguma forma, evolua, né, espiritualmente, e com isso a gente possa trabalhar para a obra dele, certo? Aí a gente passa, né, para o terceiro princípio. Devemos confessar e nos arrepender de atitudes, ações e palavras pecaminosas realizadas por causa de antigas experiências. Ou seja, pensando que determinadas atitudes, ações e palavras, por exemplo, a gente proferir palavras de críticas no momento que você está vendo aquela situação do passado assim, aparecendo, né? Então a gente começa a criticar, né? A gente deixa eu ver aqui, mas eu me perdi. A gente tem Vamos dar um testemunho prático? Deixa eu só concluir. Né? A gente tem... É porque... Calma. Eu fico nervosa quando estou assim, muita gente olhando, todo mundo olhando para mim. Essas ações, né, pecaminosas, elas estão nessas atitudes da gente proferir palavras que não são boas, que são críticas, que são palavras que não edificam, na verdade, né? Aquele momento, aquela conversa. E aí, como a gente já vem expondo aqui, a comunicação, até nesse momento, ela tem que ser pensada, né? Para que a gente não esteja derramando para outra pessoa aquilo que não vai edificar, entendeu? E, no final das contas, tudo isso corrobora para quê? Que a gente deve perseguir o prêmio de estar com Jesus e conhecê-lo. Ou seja, todos esses problemas que vêm, o passado, quando ele vem, né, que pode não nos fazer bem, a gente tem que imaginar que a gente vai passar por aquilo, que Deus está no controle e que Ele está fazendo aquilo que é para o nosso bem. Então, assim, a gente deve reconhecer quando errou, a gente deve pedir perdão, a gente deve abandonar aquela ação, certo? E seguir em frente, para que a gente tenha um relacionamento com futuro, com propósitos. E é isso. Agora, eu queria só deixar assim, para vocês, um lembrete de que, quando coisas ruins acontecem, certo? O autor diz assim: Deus pode e fará algo de bom com coisas terríveis que acontecem com a gente. Então, a gente tem que sempre pensar que Ele é soberano, que Ele está no controle e que Ele está fazendo determinadas coisas para o nosso bem. Eu costumo dizer assim, que não tem
é um ditado até popular, né? Não há males que não venham para o bem. Só que a gente pensa nisso, não só genericamente, não há males que não venham para o bem. Esses males aconteceram porque Deus quer me mostrar alguma coisa. E peçamos a Ele sabedoria para passar e para conseguir, né, assim, sair dali melhor e que isso faça com que a gente comece também a fazer o que Ele propõe, que é trabalhar na obra dEle. É isso, minha gente. Desculpe os enganchados. Bom dia. E agora vamos tratar dos problemas da falta de uma vida devocional. As sérias consequências que isso traz, né, para a vida do casal, repercute para a família. E o primeiro que eu vou citar é a distância entre o casal. Então, conseguir um tempo de qualidade para os assuntos diários e, principalmente, para os momentos de oração. Eu sei que é pela rotina, os afazeres, né, ou mesmo por prioridades que sejam equivocadas, acabam roubando, comprometendo o nosso tempo. E nós devemos, sim, perseguir a esperança de uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo nos pede para termos esse tempo de prioridade, para ele ser a primazia do nosso dia. E também buscar ser incentivo para o nosso cônjuge, para que ele também tenha essa busca. Então, se estamos fazendo isso juntos, segurando na mão, vamos, isso torna o casal num elo perfeito, num casamento cristocêntrico mesmo. E ele nos permite, como Valna disse há pouco tempinho, que ele nos permite circunstâncias bem difíceis em nossas vidas. E com tudo um propósito para que a gente se aproxime e cresça espiritualmente, né? Busque essa maturidade espiritual. Então, essa distância do casal impede que coisas que sejam simples, gostosas, prazerosas, aconteçam. E, cada vez mais, caminhos divergentes atrapalham esse processo. Quando nos tornamos mais amigos do mundo e inimigos de Deus, um outro problema. A gente sabe também que o mundo está cheio de atrativos, né, de coisas que chamam muito a nossa atenção, e ele é um grande incentivador pela busca da felicidade própria. Então, muitos casamentos fogem, perdem o foco do Evangelho. Mas nós devemos entender que existem responsabilidades que são específicas para cada um do casal, né? E que esses papéis foram determinados por Deus. Então, à medida que conhecemos os nossos papéis, nós vamos estar aplicando cada vez mais no ambiente da nossa família, e cada casal vai poder viver habilidades dadas por Deus próprias para edificar o seu lar. Então, mais voltados para o Evangelho, tendo realmente como centro, e não ser tão bombardeados com tantas coisas que o mundo lá fora nos oferece. E um risco muito grande é uma vida à parte de Deus. Muitas pessoas entram no casamento por motivos errados e acabam deixando-o também por motivos errados, né? As tomadas de decisões, quando a gente diz, eu vou seguir o meu coração, e a gente já aprendeu também como o coração é enganoso. Então, muitas ciladas ele nos apronta. E a gente vê casamentos que são desfeitos, infelizmente, bem próximos da gente também, por essa busca incessante, eu quero ser feliz, eu desejo viver o melhor, a vida é curta, vamos fazer para hoje, não dá tempo esperar. E essas frases tão ditadas, tão formadas assim, entram como muitas verdades, e, às vezes, aquele projeto que tinha tudo para tomar um outro rumo, vai ao fracasso, né? Fica fadado realmente a isso. É impossível tirar Deus dessa equação e querer viver o melhor que Ele projetou para o nosso relacionamento, deixando Ele de fora. Até aqui, não, agora não dá mais para resolver isso daqui, não vou dar uma de, vou resolver pelas lentes de Deus, e o meu furor, e tudo mais que tem acontecido, né? E Ele projetou
uma coisa muito linda no casamento. Então, o companheirismo, o cuidado, a transparência, a verdade, tudo isso não vai ter espaço se a gente não coloca ele no centro. O amor e o respeito, principalmente, né? Então, nós precisamos viver na dependência de Deus, e aí sim nós conseguiremos viver em gratidão. E os comportamentos que são irresponsáveis, que nós podemos rapidinho cair neles. Cada um estabelecendo suas prioridades. O problema dele é dele, eu já tenho os meus. Então, a gente entende que não, que os problemas são do casal, são para o casamento, né? Para resolvermos juntos. E a falta de disciplina na busca desse crescimento em obediência a Deus. Que essa é realmente um grande comportamento irresponsável. Porque, assim, numa vida devocional, a gente sabe que precisa ter disciplina. E, muitas vezes, a gente não consegue essa repetição. E o que Deus pede? Ele pede que a gente faça isso com nossas crianças, ao andar, ao acordar, ao levantar, todos os lugares que a gente for ir, embutindo ali a sua palavra. E aí, na nossa vida, na nossa prática de devocional, isso não pode ser diferente. Então, uma vida com disciplina, determinar o primeiro momento ali, claro que cada um, dentro das suas rotinas, vão estar determinando qual o melhor momento. Fazermos isso de forma individual, como casal, como família, cada um buscando sempre aquele melhor horário do dia, estarmos buscando a Deus. E Ele nos ensina isso na sua palavra, através de forma muito clara, Ele nos diz que, através da leitura da Bíblia, é onde nós conseguimos ouvir a Deus. Então, essa disciplina em ler, tentar entender, meditar, pedir a Ele em oração. Deus me ajuda, com as minhas próprias forças eu não consigo, arrumar uma forma de que eu vou fazer uma leitura em voz alta, vou fazer anotações, de que forma que você vai desenvolver isso para ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. Como que nós podemos falar com Ele? Através da nossa oração. Então, a gente ouve o que Deus nos diz e podemos falar com Ele, sim. E Ele também nos ensina que a oração ela é mais ou menos que dividida em 4 partes. E ali a gente faz um momento de oração ao nosso Deus, confessamos os nossos pecados, estamos em um outro momento em ação de graças e colocamos as nossas súplicas. Ele já sabe quais são as nossas necessidades, mas Ele também, como um Pai amoroso, Ele quer nos ouvir. Então, a gente vai estar colocando para Ele todo, se derramando mesmo. E, mas aí eu acabo me perdendo, vou para a lista de compras, o que é que eu tenho que fazer durante o dia, o compromisso das meninas e tudo. Volta, e Ele tem lá toda a paciência. Talvez a gente não tenha tanto tempo dentro da nossa rotina, mas ali, quando a gente tem esse momento de entrega, de prazer mesmo na presença dEle, a gente vai entendendo que Ele nos ouve e que muitas vezes nem nos atende naquele que a gente acha que é o nosso momento, né? Mas sim no momento dEle. E a outra parte também é a aplicação. Ouvimos Deus, conversamos com Ele e precisamos aplicar no nosso dia a dia. Colocar numa vida prática, primeiro com a família, né? Começar em casa, essas aplicações, ser testemunho por onde a gente anda, poder conversar com outras pessoas, do poder, do cuidado amoroso do nosso Deus em todo o tempo em nossas vidas, e determinar, sim, que uma vida devocional depende única e exclusivamente do nosso desejo, da nossa disciplina, de dizer, eu quero, Deus, eis-me aqui, me ajuda a organizar o meu dia, me ajuda de que forma eu vou poder fazer esse tempo acontecer. É isso, gente. Amém. Rapidinho, viu, diretor? Eu queria contar uma historinha para vocês que aconteceu essa semana lá em casa. Foi bem interessante. Eu vinha sendo incomodado, já acho que há uns 2, 3 dias, a conversar
com Lucivânia e com as meninas, e estava esperando um momento, não sabia exatamente o que era que eu ia conversar, mas em um momento em que tivesse os 4 juntos para conversar, e nessa manhã foi assim ainda mais forte, né? Aí quando nós chegamos em casa, que estávamos os 4 à mesa, né, que a gente foi almoçar, eu vou falar agora, e não sabia nem o que era direito que eu ia falar, né, para elas. E aí foi quando surgiu um gancho e o Espírito Santo mesmo agiu, e foi uma coisa muito impactante, né, que aconteceu. Após eu terminar, a Lu até perguntou, mas por que você falou isso agora? Eu digo, não sei, mas eu precisava falar. Foi o seguinte, antes que vocês fiquem muito curiosos. Nós estávamos à mesa, né, e alguma coisa que nós falamos, e foi uma situação de um casamento de lésbica, não foi isso, amor? Entre 2 mulheres. Aí Lu falou, na hora assim, saiu bem espontâneo, misericórdia. Aí quando fez assim, aí as meninas na hora fizeram, oxe mãe, que preconceito. Aí foi na hora que eu peguei, eu disse, espera aí meninas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, Deus tem que estar aqui no centro da família da gente. Essa é a prioridade. E é isso que a gente tem buscado, e vocês são testemunhas disso. Só voltando um pouquinho, eu estou dizendo isso, gente, para que a gente entenda que esse momento daqui da gente de casais não é só casal, é família, né? E os filhos, eles precisam estar inseridos nesse contexto, né? Porque esse legado, quem vai levar são eles, né? Então, retomando a conversa, aí eu disse, Deus precisa estar no centro dessa família. Mas depois de Deus, eu quero que vocês saibam o seguinte, o único homem no mundo que dá a vida por vocês 3 sou eu. Mas nenhum homem é capaz de fazer isso. E eu quero olhar no olho de vocês e dizer que eu vou me molhar na chuva para que vocês fiquem cobertas. E estou disposto a fazer isso a qualquer momento. Então, vocês precisam entender que numa relação onde há 2 mulheres, nunca uma dessas mulheres vai suprir o meu papel aqui dentro da nossa casa. O papel do pai, o papel do homem, do protetor, do provedor, da pessoa que está disposta a tudo. É diferente. Então, eu não quero que vocês tenham uma visão preconceituosa. No entanto, tem coisas que estão dentro de um casamento, de uma relação cristocêntrica, que a gente não pode abrir mão e que a gente tem que entender o papel de cada um nessa relação. E aí, quando eu comecei a falar, e Laurinha logo se emocionou, não foi, amor? Já começou a chorar. Aí eu disse, entendam isso. Vocês podem contar comigo para tudo, absolutamente tudo que esteja dentro do que Cristo, do que está na Bíblia, do que está certo. Vocês entenderam isso? Aí elas olharam para mim e disseram, entenderam, entendemos. Pronto, então papai está aqui, e eu estou aqui, Lu, para o que der e vier. Vocês podem contar comigo. Se vier uma bala, eu vou entrar no meio, se vier uma faca, eu vou entrar no meio, porque eu sou o único homem capaz de fazer isso por vocês. E aí eu terminei dizendo o seguinte, isso só vai mudar a partir do dia que vocês tiveram cada um o marido de vocês. E aí eles vão assumir esse papel do meu lugar. No entanto, isso vai depender das escolhas de vocês. Porque pode ser que vocês tenham um marido, mas que não ofereçam o que eu ofereço para vocês hoje. Então, e disse assim, que um filho homem que tem um pai exemplar, ele tem o pai como herói, tem um pai como espelho. E uma filha mulher que tem um pai exemplar, ela até brincando, assim, quando é pequenininha, diz, não, meu namorado é meu pai. Por quê? Porque ela tem um pai como um exemplo, um espelho. E que isso sirva para as nossas filhas, para quem tem filhas, para que elas se espelhem no nosso comportamento, para um dia terem os maridos dela. Ouviu, Rebequinha? É isso, gente. Foi um momento muito especial no almoço comum, que a gente não esperava, e saiu essa conversa, e como foi legal. É isso, gente. O tempo foi embora, né?
Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, que vocês viram, né, como é desafiador a gente estar aqui. A gente sempre também tem compartilhado esse sentimento, né? Porque nenhum de nós, nem como casal, nem como indivíduo, é perfeito em todos esses 6 assuntos e nos outros que a gente tratou, né? Cada um, até com o seu grau já de maturidade maior ou menor, eles acham que eu e Rose, por ser o casal mais antigo e mais idoso, né? Idoso não, né? Mais maduro. A gente tira isso tudo de letra, mas não é. Não só o domínio de cada ponto desse, como também chegar aqui e dividir com vocês, porque, acima de tudo, tem essa responsabilidade de ser verdadeiro. Nós não vamos estar aqui nunca para passar para vocês uma realidade que, para nós não existe, né? Então, e esse é um trabalho que foi proposto, né, na formação desse ministério, né, para que a gente possa desenvolver isso com os casais aqui da igreja. Então, eu espero que, ao longo desse mês, nós possamos ter, em cada ponto, né, que foi abordado, e nós tentamos trazer, digamos, os mais relevantes, né? O primeiro era até um pouco do que Ricardo falou aqui, os princípios de Deus para o casamento e a família, né? E casamento e família estão diretamente relacionados, ou seja, não existe família se não tem o casamento. E o casamento heterossexual, né? Um homem e uma mulher. Então, tudo está amarrado. Aí, na sequência, nós falamos sobre amor, porque o amor é o elo perfeito. Porque são 2 pessoas imperfeitas, sexualmente, financeiramente, na comunicação, na vida devocional, trazem um passado, né? Então, todos nós somos assim. E o amor é esse elo que vai, né, que é o que suporta, que tem paciência, que se preocupa com o outro, né, na imperfeição, né? O amor, ele só funciona na imperfeição. Porque se fosse perfeito, não precisava de amor, né? Já era perfeito. E aí, na terceira aula, se falou sobre o perdão. Porque quando não tiver jeito, e a gente tem um compromisso, né, que até a morte nos separe, né, e até uns podem dizer que nem a morte nos separe, né, tem o perdão, né, que é a graça manifestada no total essência, né, que é o que Cristo fez por nós. Enfim, e esses temas de hoje, a gente sabe que alguns deles não, cada casal já resolveu, né, em si, mas outros talvez não. Essa questão financeira, a questão de comunicação passa por tudo sempre, né? Você vê que ninguém resolve a finança se não for conversando, nem a parte sexual também não, nem a parte desse autoconhecimento, como Sérgio chegou ao casamento, como Rose chegou ao casamento, com autoestima, baixa estima, com autoimagem positiva ou negativa, com muito amor próprio ou com menos amor próprio, né? Quantos, né, de nós temos essas lutas? E quando eu falei da autoestima, até para eu não apanhar em casa, é porque a minha sogra, ela tem uma autoestima tão alta que ela acha que não adoece. Mas ela já usa óculos, ela vive gripada, mas ela mesmo se engana, né, que ela, por causa da autoestima que é muito alta, né? E que não seja, às vezes, isso. A gente não pode ser aquela visão de que você é menos, você, né, não é nada, eu não sou nada, não é isso, mas também não pode ser que você é o super-homem, né, que a gente é gente. Né? Bom, acho que não sobrou tempo para a pergunta, mas... Todos os pontos que foram abordados aqui, gente,
a gente tem, acima de tudo, aprendido muito. A gente tem identificado no nosso relacionamento todos esses pontos. E não se enganem, a gente está bem longe dessa perfeição. Tá? Mas de forma amorosa, a gente veio para cá para trazer para vocês que erramos na comunicação, erramos em relação ao comportamento, em relação às finanças, erramos de todas as formas. Mas se a gente identificar isso e procurar, como Lu falou, né, cristocentricamente, os problemas se resolvem. Principalmente os problemas em relação aos casais, em relação ao relacionamento e à família. Então, não somos perfeitos, continuamos sendo imperfeitos, pecadores do mesmo jeito, mas temos um objetivo e temos um ponto, que é a Deus, que é a Cristo, de ser pessoas como Ele foi imitadores de Cristo. Ok? Fechando, só o autor desses 2 livros, que foram... Na verdade, é um livro, o outro é mais um complemento, tipo exercício, é uma síntese, né? Mas ele enfatiza, foi um aprendizado para nós, assim, tudo Deus está em primeiro lugar. Então, o casamento, a gente usa muito, né, para fazer o outro... era para os mais... mundanos, para me fazer feliz. Aí a gente evolui disso para fazer o outro feliz, mas, na verdade, o casamento é para fazer a vontade de Deus, né? Ou seja, porque quando Deus pega Adão e casa com Eva, né, serão uma só carne, eles vão ser testemunha para os outros casais desse elo perfeito, dessa união perfeita. Deus ele usa muito isso ao longo de toda a criação, né? São os exemplos, né? Ele pega Adão e Eva, eles são esses testemunhas de que Deus é Deus, né? Ele tem um propósito naquela relação e por isso tem que ter um modelo. Aí com Israel ele também faz isso, e depois Cristo, que é perfeito, né? Que vem e é o exemplo perfeito. Então nós como casais somos esse modelo que é para mostrar o que Deus propôs para a família, né, como exemplo para o mundo, né? Então, antes da felicidade, vem esse propósito, né, de ser testemunhas, né, do que Deus pode fazer, do que Deus é na vida de um casal e de uma família. E a felicidade é a consequência mais certa que existe. Se a gente fizer tudo dentro da vontade de Deus, a felicidade vai vir. E não essa felicidade de estar rindo, de estar... Não é isso, né? Eu digo felicidade de crente é paz, né? Você chegar, voltar para casa e saber que lá você tem paz, né? Lá é seu porto, né? É isso. Acho que não tem mais perguntas. Agora eu passo para o presidente. Para fechar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Já que... Não. Mais, vírgula. Alguém quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade, a hora é essa, viu? Depois ninguém me procure não no privado. O tema dela é mais polêmico, né, Sérgio? Uma amiga me mandou mensagem despedindo, está indo embora da cidade e o ex vai ficar. E o motivo é a separação. Fiquei bastante triste com isso. E ela disse que não é falta de amor, mas é porque cada um precisa se conhecer melhor, se aceitar e, não foi assim, mais ou menos, se conhecer, se aceitar, para não sobrecarregar o outro. Se mais na frente eles vissem que estavam amadurecidos, quem sabe podiam retornar àquele relacionamento ou cada um ia seguir o seu caminho. Então, assim, se eles tivessem um pensamento de crescerem juntos, se comunicarem melhor, né? Se conhecerem melhor, de mãos dadas mesmo, esse fim podia não ter acontecido. E depois da gente estar nesse processo, né, de ministério de casais, às vezes a gente ficava sabendo, fulano não sei o que separou. Isso tem sido tão comum que a gente escutava e tá. Mas hoje em dia a gente já escuta isso com tanto pesar,
né? Por estar nesse processo e entender que tem saída, que tem o que ser feito para que uma família não seja destruída, porque, querendo ou não, a separação ela atrapalha muitos laços, né, em uma relação. Principalmente quando tem filhos pequenos, quando envolve a educação de filhos, envolve uma série de coisas. Então, hoje a gente sente muito mais por estar vivendo tudo isso de perto através do estudo, né? Como é ruim uma família estar sendo destruída através de uma separação. Mas é isso, gente. Agradecer a presença de vocês. Um comentário, porque esse assunto rende muita conversa, né? Eu sei que a gente já extrapolou o tempo. Mas, assim, lá na primeira palestra que começamos, eu e Roberto, né? E como o Ricardo tem dito, assim, nos incomoda quando a gente vê casais, amigos se separando. E acho que aqui todo mundo tem uma história para contar. Eu também estou acompanhando uma amiga que está nesse processo e é muito triste mesmo ver. E a gente, de fora, e estudando, aprendendo, a gente vê onde está esse erro, né? Começa na falta de comunicação. E eu só queria mesmo assim concluir dizendo o que eu disse lá na primeira palestra, que é um sim que a gente diz todos os dias ao nosso cônjuge, né? É um sim que a gente diz aos problemas que o casamento traz, mas que a gente tenta resolver juntos, e principalmente à luz do que a gente vem aprendendo na palavra de Deus, porque é difícil, né? Né? Aquele dia a dia com problemas, com filhos, com isso, com aquilo, e a gente tem que acordar dizendo esse sim, terminar a noite, olhar um para o outro, fazer sua oração e estar dizendo esse sim, né? Junto, né, com o Pai. Mesmo com raiva. Porque é normal, né? A gente, às vezes, ficar chateado e se comunicar, né? Conversar para poder resolver. Mas é isso, é um sim diário. Eu acho que é um sim que a gente diz no namoro: você quer namorar comigo? Eu quero. Né? Aí, no casamento, você diz o sim lá na frente do pastor, do padre, né? E a gente diz esse sim a partir daí, diariamente. Então, exatamente. É isso.